Eu vou fazer depois, teremos depois uma fala, um outro dia, sobre por que as lideranças não orientam, não estimulam, não ensinam os seus liderados ao crescimento. Eu estou curioso. Já vou para 74 anos, desses 74, aí 63, 64, dentro da igreja, no contexto da igreja, participando do discurso da igreja, e nunca vi, de maneira clara, direta, líderes religiosos reunir os seus adolescentes, os seus jovens. Aliás, para dizer que nunca ouvi, vi porque eu fiz isso. Eu fiz isso, reunia e orientava sobre a vida espiritual, sobre a vida material, sobre a vida cristã, sobre a profissão. Instigava. Ia às escolas, nas cercanias do templo, queria que todos os meninos, os adolescentes, os jovens estivessem matriculados, estudando, se preparando. Não fui totalmente vitorioso. Muitos já estavam contaminados pelo discurso que a letra mata, mas outros me atenderam e hoje cresceram. Ok, fechando essa questão aqui, mais um momento para hidratação e eu vou mostrar por que nós devemos romper com esta cadeia negativista, anestesiante, paralisante, castradora, podante, que impede de nós crescermos. Parece até que na Bíblia não lemos sobre os ricos. E eu não estou falando aqui dos nomes que normalmente são tidos como incrédulos, ímpios, que não serviam a Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Não estou falando nesses nomes, nesses muitos nomes. Eu quero falar de nomes de pessoas, de homens e mulheres santos, ungidos, servindo a Deus, e que eram ricos. Não vou nem entrar em detalhe, porque você sabe disso. Os líderes que estão acompanhando esta fala sabem disto. Sabem disto. Eu pergunto, Abraão era um morador de rua? Morador em situação de rua? Abraão era muito rico. Era muito rico. O homem que é entendido como o Novo Testamento olhava para Abraão como seu pai na fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, faz-te uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, sempre uma bênção. Abraão saiu e era muito rico. Jacó passou por circunstâncias adversas, trabalhou, era muito rico. José passou por provações e mais provações, com a permissão e na própria direção de Deus, tornou-se governador do Egito. Jó, riquíssimo, muito rico, riquíssimo. E depois da provação pela qual passou ou passara, ficara mais rico ainda. Davi, quando a gente fala em Davi, quando fala nesses nomes, fala em Abraão, Abraão, pai na fé, só fala na fé, não fala na riqueza dele. Jacó, porque enganador, suplantador, Labão e não sei o que, tal, lutou com o anjo, e não fala na riqueza dele. José, o José, olha o José, não fala na riqueza dele, porque ele era governador, foi governador. Jó só fala no sofrimento, dá ênfase no sofrimento, não dá ênfase na riqueza dele, que ele fora rico. Davi só fala, porque ele cuidava de ovelhas. Um rei
um rei não seria rico? Salomão, um dos mais ricos? Isaías, o profeta messiânico. E ninguém se preocupa em saber que Isaías era um profeta da nobreza, da família nobre. Ainda que, evidentemente, o seu discurso era condenando a crueldade da riqueza, a crueldade dos ricos, e não a riqueza em si e o ser rico em si. E Daniel, e Sedraque, e Mesaque, e Abednego, ou Abednego, dependendo da versão. Esses 3 jovens, todo mundo só fala, porque eles eram obedientes, eles oravam, eles tinham fé, não se contaminaram com as iguarias do rei, tudo bem, bonito. Mas ninguém fala que eles da nobreza. Eu tenho fé, eu vou ser como um Daniel da Bíblia, eu vou ser como um Sedraque da Bíblia, eu vou ser como um Abednego da Bíblia, um Abednego ou com Mesaque da Bíblia. Você tem o pedigree deles? Você procurou ter o pedigree deles? Eles eram qualificados. Qualificados. E a Bíblia diz que eles eram versados na ciência. Os 4 ali eram um reitor e os outros 3 pró-reitores para a grande universidade lá da Babilônia. Eram qualificados. Quer crescer? Você quer crescer? Se eu quero crescer, eu tenho que me qualificar, você precisa se qualificar. É Deus que faz tudo. É Deus que faz tudo. Se Deus quiser, tem gente que diz assim, se Deus querer, se Deus querer, se Deus quiser, Ele faz. Claro, se Ele quiser, Ele faz, e Ele pode fazer. Mas não vai fazer porque existe uma lógica. Esses jovens eram fiéis e esses jovens eram qualificados para que Deus os usasse como instrumento. Tá bom, mas eu falei de Abraão, de Jacó, de José, de Jó, de Davi, de Salomão, de Isaías, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas isso é coisa do Velho Testamento, velhote. Isso é coisa do Velho Testamento. Eu estou no novo, na graça. No novo, aqui tudo é novo. É nova natureza, é novo homem, é novo nome, é nova Jerusalém, é tudo novo. Deus me dá tudo sem eu precisar fazer nada. Dá nada. Dá nada. Ele dá usando você como instrumento para a solução do seu próprio problema. Agora vamos para o Novo Testamento. Olha os nomes que eram bem postados. E quando eu falo riqueza, nós já falamos aqui que riqueza e ser rico, isso é muito relativo. Porque quem tem um carro é rico em relação a quem tem uma bicicleta. Quem tem 2 carros é rico em relação a quem tem um. Quem mora em rua, ou a pessoa em situação de rua, é pobre em relação a quem tem uma casa de taipa. E quem tem uma casa de alvenaria é rico em relação a quem tem a casa de taipa. E quem tem uma casa na cidade, em uma rua, já é rico em relação aos demais. E quem tem um apartamento na Avenida Paulista, ou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, mais ainda. Então, mas isso é relativo. Não existe uma quantidade de dólares, de euros, de reais, de patrimônio para você dizer, esse é rico e esse é pobre. Isso é um pouco relativo. Mas eu sempre falei aqui, você pode ser mais do que é, ter mais do que tem e saber mais do que sabe. Para melhorar de vida. Tanto para você, como para os seus, e para a própria obra de Deus. No Novo Testamento, olha aqui, Mateus era bem postado, Nicodemos era bem postado, José de Arimateia, que a Bíblia fala do homem rico, lembra lá do sepultamento de Jesus? José de Arimateia.
Está lembrado? E não somente ali, mas em outros momentos, José de Arimateia é o homem que aparece. Lucas, que era médico. Mesmo a Bíblia não falando sobre riqueza de Lucas, mas ele era médico. Um médico, desde a antiguidade, no mínimo, era de uma família, de um certo porte, porque na época não existia crédito educativo, não existia financiamento de faculdade de medicina. Não era qualquer um que tinha acesso a esse patamar educacional. E Zaqueu, que era rico, mas ele disse que daria 4 vezes mais, devolveria 4 vezes mais se ele defraudar alguém. Primeiro, ele entregou? Porque Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Se ele se converteu a partir dali, tudo bem. Mas se ele realmente devolveu 4 vezes mais do que ele tinha tirado dos seus concidadãos, dos seus compatriotas, dos seus patrícios, ele ainda ficou muito rico. E Lídia, a rica comerciante de púrpura, lá de Filipos. Está lembrado disso? Lídia, que hospedara Paulo e sua equipe e contribuíra, mantendo a obra missionária ali. E Barnabé, rico em muitas propriedades e piedoso. E Febe, a servidora de Paulo, lá de Romanos capítulo 16, 1 e 2. Aquela que levara a carta a Roma. Você sabe como é o nome, ou como Febe era chamada por Paulo no Novo Testamento grego? Prostates. Prostates é o feminino de prostata. E sabe o que significa? Provedora, benfeitora, líder, pessoa que ajudava com as suas posses, porque tinha posses para ajudar, tinha bens para ajudar. Por que ninguém pensa nisso? Só fala em Febe, aquela diaconisa lá. E Áquila e Priscila? Áquila e Priscila, eles eram profissionais, faziam tendas, mas recebiam e ganhavam valores que viviam de moda digna. Paulo, inclusive, trabalhou com eles. E Zenas, que era um jurista, um advogado da época, amigo de Paulo. Deu para entender? Estamos entendendo aqui os nomes bem postados, uns ricos, outros muito bem situados, e que a gente normalmente não quer ver esse lado deles. E outra coisa, e as mulheres ricas que ajudaram o ministério de Jesus? Em Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, as mulheres que assistiam Jesus, a Bíblia diz, assistiam Jesus, o pessoal pensa que assistia, fica ouvindo. Assistiam porque davam assistência. O que diz lá? Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 11 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens, com os seus recursos, com as suas riquezas. Por que ninguém dá ênfase nisso? Por que ninguém dá ênfase nisso? Tem que ser pobre, meu irmão. Tem que ser pobrezinho, meu irmão. Tem que ser coitadinho, meu irmão. Porque quanto mais pobrezinho, mais coitadinho, mais humildezinho, mais santificadinho, mais ungidinho. Aleluia, aleluia. É.
Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2, Paulo fala sobre a coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém, os irmãos da Judéia. E diz lá, ó, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Tem uma versão que diz conforme a sua renda, conforme o seu rendimento. Então, alguns recebem rendimentos maiores, outros rendimentos menores. Mas recebem. E se pode ser maior, por que ser menor? E Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 6, 17 e 18, Paulo escreve a Timóteo, pastor Timóteo, carta pastoral. Diz assim, aos que têm riquezas neste mundo, ele está falando para membros da igreja de Éfeso. Porque Timóteo não ia sair aí pela rua exortando e ordenando as pessoas ímpias, as pessoas que não conheciam o evangelho, que não queriam servir a Deus. Ele diz lá, eu ordeno aqueles que têm riquezas neste mundo, nesse presente século, que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Então não há nada contra ser rico, nada contra a riqueza. Aqui a orientação é contra o orgulho, não ser orgulhoso. O cristão não deve ser orgulhoso por nada. Aí eu me orgulho de ser cristão. Nada disso. Seja grato a Deus por isso. Eu me orgulho da minha família. Não. Seja grato pela sua família. Eu me orgulho dos meus filhos. Não. Eu sou grato a Deus pelos meus filhos. O cristão não tem que se orgulhar de nada. Aí eu me orgulho da minha humildade. Jamais faça isso. Bem-aventurado Deus que me tem como perfeitérrimo. Nada disso. Deu para entender? Eu creio que sim. Então vamos romper com esse preconceito contra a palavra riqueza, contra a palavra rico. Vamos ver que na Bíblia tem tantos e tantos nomes de pessoas que eram ricas e abençoadas, ungidas e humildes. E vamos guardar todas essas recomendações bíblicas que aqui nós ouvimos.